sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 14/10/2013, são 13 horas e 3 minutos. Começa agora aqui pela UTV, o Cozinha Profissional TV, o seu programa semanal. Você que é gestor de food service, dono de padaria, pizzaria, rotisserie, até mesmo gerente, trabalhando nessa parte administrativa desses estabelecimentos, né? Bom, antes de começar aqui a apresentar o nosso convidado, lembrar que a Juliana não está hoje conosco aqui, mas eu vou tocar aqui o programa, que está bem interessante o tema hoje. Antes vou mostrar a edição mais recente da Cozinha Profissional, essa aqui que tem a capa desse gráfico aqui. Essa matéria de capa ela faz referência aqui à expansão no food service. Quando a gente fala expansão, a gente está falando ali do gestor que está com uma situação boa, está com uma situação legal. E até venho falar disso em todos os nossos programas aqui, isso é uma situação legal, ótimo, mas é uma situação que de repente pode causar problemas, né? Então, você tem mercado, você tem variação de preço, você tem concorrência que aparece, enfim. Então é sempre legal você pensar mais, pensar maior. Então, aqui a gente falou com alguns profissionais que deram dicas. Primeiro, para você escolher o modelo que você vai expandir, se você vai virar uma franquia, vai transformar sua marca numa franquia, ou se você vai abrir novas unidades de controle próprio, enfim, e as dicas de cada um dos modelos. Também temos bate-papo aqui com o sommelier Thiago Locatelli, bate-papo bem interessante ali sobre vinho, sobre essa questão, ele fala um pouco da questão do místico ali, do lado místico do vinho, se isso pode ou não pode ter, porque a gente sabe que por vezes isso até atrapalha a comercialização de vinhos, né? Raio-X aqui, vou até mostrar essa matéria também, Raio-X, como La Pasta de Ala, a gente falava aqui sobre franquias, é um exemplo de franquia bem sucedida no Brasil, né? Com uma gastronomia ali um pouco mais alta a gastronomia, até pela localização ali da matriz deles, que é aqui no Itaim, em São Paulo. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, falar das formas como você pode participar do Cozinha Profissional TV. Pode pelo Twitter, no @cpfoodservice, pelo Facebook, que é o Facebook/Revista Cozinha Profissional, e pelo chat da UTV, eu já estou logando aqui logo mais, estou online como o Thiago mesmo, já vou estar com o meu login hoje. Então vocês podem participar, enviar sugestões de perguntas aqui pra gente, tirar as dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, que é bem operacional. A gente vai falar sobre consultoria mais do lado gastronômico. Até falava aqui com o nosso convidado de hoje que a gente sempre fala sobre a questão da consultoria ali, pro treinamento que você dá para sua equipe, toda a questão de administração mesmo, não que isso não seja administração, mas a gente vai focar um pouco hoje na parte gastronômica. Porque não adianta você ter ali uma gestão ótima, controle, sistema automatizado, se você não tem alguma coisa boa para servir. E é um processo que começa ali quando você vai pedir, analisar fornecedor, enfim, passa por todos, a gente sabe que tem aquela questão, inclusive o nosso convidado já comentou isso na revista, numa coluna dele, sobre a entrega das mercadorias, como é que essa mercadoria, por exemplo, refrigerada, é entregue no seu estabelecimento, como é que você vai fazer para se certificar que não foi desligado aquele freezer. A gente infelizmente tem essa prática, a gente sabe o que acontece, mas enfim, tudo isso a gente vai abordar aqui. Para falar sobre isso, aqui à minha direita, o chefe consultor Henrique Messiano, da Messiano Consultoria, chefe Messiano Consultoria. Henrique, tudo bem? Tudo jóia, muito boa tarde, Thiago, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Henrique. Antes, Henrique, de começar a falar propriamente sobre o nosso tema de hoje, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, como que você decidiu virar consultor para esse setor, chegou a trabalhar ali em restaurantes, como foi a sua formação e sua experiência? Legal. Eu sou formado em gastronomia, sou formado pela Faculdade Senac, no campus de Águas de São Pedro, fui a primeira turma de gastronomia, de lá para cá trabalhei aqui em São Paulo, Campinas, no exterior, sou formado, também sou pós-graduado em gestão empresarial, que deu um foco muito bacana para essa parte da consultoria, da gestão da consultoria, gestão dos estabelecimentos, foi muito importante para mim. Depois que eu me formei, trabalhei aqui em São Paulo, num wine bar, depois fui para Campinas, trabalhei em uma banqueteria como responsável em toda a criação, como chefe de cozinha, né, responsável por tudo. Fui trabalhar nos Estados Unidos, trabalhei em um hotel chamado JW Marriott, um hotel de 950 OHs, ou apartamentos, né?
trabalhei na cozinha de banquetes. E lá eu tive uma experiência muito grande, muito positiva. Cheguei a fazer um evento para 4.500 pessoas empratados. Foi uma coisa muito especial e aconselho a todos, se tiverem oportunidade de sair do Brasil, para qualquer lugar que seja, trabalhar fora é muito positivo. No retorno ao Brasil, surgiu a possibilidade, junto com um outro chefe de cozinha, hoje, numa primeira empresa que eu abri, hoje não tenho mais essa empresa, tenho uma outra empresa, de sermos sócios e trabalharmos com consultoria nessa parte de alimentos e bebidas. De lá para cá mudou-se bastante coisa no cenário gastronômico. A ideia hoje da consultoria, os empreendedores, os empresários conseguem perceber que é um investimento e não um gasto que eles estão tendo ao contratar um consultor, porque a gente consegue definir e visualizar futuros imprevistos, equívocos, erros ou coisa do tipo, para que não prejudique o seu estabelecimento aí no decorrer da vida do estabelecimento. E assim, está indo super bem, é bem gostoso, é um trabalho que não basta você entender do negócio, você tem que ter algumas características, você tem que gostar de explicar, você tem que ter paciência, você tem que saber entender muito bem o que o seu cliente está te pedindo, o que ele está propondo, entender como funciona os próprios colaboradores, porque você vai ter um contato direto com eles. Então, tudo isso é bem importante, é bem interessante esse trabalho de consultoria. Só voltando um pouquinho aí que você falou no começo sobre... Eu queria, antes de entrar no nosso tema, entender um pouco mais, até para tirar algumas curiosidades que eu sei que o pessoal tem. Por exemplo, você falou da primeira turma no Hotel Águas de São Pedro, né? Isso. Hotel, a gente fala hotel porque lá também tem hotel. Na sua época já tinha? Já tinha. Como que é essa experiência? Já era funcional o hotel? O pessoal que estudava lá já trabalhava no hotel? Tem o Senac Águas de São Pedro, ele oferece alguns cursos, ele oferece o curso de gastronomia, tem o curso de cozinheiro básico e ainda deve ter o de chefe de cozinha internacional. O cozinheiro básico, ele dura 6 meses, e o aluno acaba trabalhando efetivamente dentro do hotel. O curso de gastronomia no qual eu me formei, nós tínhamos as aulas práticas e teóricas e por vezes íamos até o hotel fazer algum tipo de trabalho dentro do hotel, mas não era algo que pertencesse à nossa grade curricular, diferente do cozinheiro básico. Sim. E ainda sobre a sua carreira, essa questão dos banquetes, né? Eu já falei com muitos banqueteiros, a gente tem chefe que é especialista em banqueteiro, principalmente de hotel. Você acha que essa experiência de trabalhar com banquete, quando você desce ali de quantidade, você vai trabalhar num restaurante um pouco mais comercial, de repente um à la carte até, como que é esse impacto? Você acha que essa experiência de fazer banquete impacta no seu trabalho ali no restaurante comercial? Sem dúvida, sem dúvida. Por vários motivos. Eu acho assim, primeiro você já fica calejado na questão de quantidade de preparações, né? Então, a hora que o restaurante enche, você já não fica tão assustado com aquela movimentação, os pedidos entrando na cozinha, você já está um pouco mais acostumado com esses grandes movimentos. Depois você consegue escalonar muito melhor as suas produções, né? Você consegue dimensionar tudo aquilo que você precisa produzir, aquilo que você precisa comprar, que você precisa deixar o mise en place pronto e tudo mais. Então, foi bem positivo para a minha carreira, assim, trabalhando nessa parte de banquetes. Certo. E Henrique, a gente falou aqui que o tema de hoje é mais fechado ali na questão da consultoria gastronômica, mas a sua empresa também presta outros tipos de consultoria, né? Queria que você falasse, antes da gente falar propriamente sobre a consultoria gastronômica, quais são os serviços que você realiza ali para os restaurantes? Legal. Do início ao fim da parte do setor de alimentos e bebidas, a empresa presta serviços, né? Então, desde a concepção do estabelecimento, que tipo de negócio que vai ser, as características e tudo mais,
passando nessa parte gerencial, elaboração de custo de venda, procura e auxílio por indicações de fornecedores, auxílio na contratação dos colaboradores, criação do cardápio, treinamento, acompanhamento, lista e layout de cozinha e salão. Então, assim, é bem completo o serviço de consultoria. E qual que é o peso que você sente assim, se for colocar na balança do interesse do gestor? Vamos falar daquele gestor que não é chefe de cozinha, a gente sabe que tem bastante, mas enfim, tem o pessoal que realmente não cozinha. Qual que é o peso entre o que ele te pede de trabalho relacionado ao desenvolvimento gastronômico do estabelecimento frente a questões de gestão, como contas a pagar, como organização de finanças? O pessoal geralmente vai mais para esse lado do que para a gastronomia mesmo? No meu caso, se você pegar até esses exemplos da pessoa que não é chefe de cozinha ou que não atua dentro da cozinha e mais na parte administrativa, acaba sendo um peso maior na parte prática mesmo, né? Da criação do cardápio, do treinamento, da confecção do setor de alimentos e bebidas voltado mais para o prático. Mas existem os clientes que acabam necessitando também desse auxílio administrativo, criação de custo, de venda, como gerir o seu estoque, como administrar o seu estoque e tudo mais. Tá, geralmente você tem, digamos que seja esse gestor que não é chefe, se você chegar lá para prestar uma consultoria gastronômica, você vai precisar de um chefe de cozinha que você tem uma certa confiança ali. Você consegue achar esse profissional dentro da equipe do restaurante? Na grande maioria das vezes, se o estabelecimento já está funcionando, já existe essa pessoa. Aí, dentro do primeiro bate-papo que eu faço com o contratante, eu vou estar expondo para ele a minha avaliação profissional daquele funcionário, daquele colaborador, e vou estar passando para ele se existe a necessidade de efetuar uma troca de colaborador ou não, sabendo que você efetuar essa troca é complicado porque existe todos os direitos legais, todos os trâmites e tudo mais. Então a gente sempre prefere investir num treinamento, conversar com esse colaborador e mostrar para ele qual vai ser a posição dele dali para frente, qual é a postura que o estabelecimento está cobrando dele, o que ele deve começar a fazer na prática ali, né? Então, sempre tendo esse bate-papo, acho que você tem que ser muito franco, você tem que ser aberto, porque o consultor, ele acaba sendo uma ponte entre o proprietário, o gestor e os seus colaboradores, que muitas vezes essa ponte não existe. Então, acontece bastante de eu entrar dentro dos estabelecimentos e o funcionário começar a colocar alguns pontos em que você começa a prestar atenção e, poxa, não é só culpa do funcionário de não estar saindo direito, às vezes ele não tem os mecanismos legais ali para você estar efetuando um bom trabalho, um equipamento de primeira ou um produto de boa qualidade e muitas vezes o próprio gerente ou dono do estabelecimento cobra isso dele, mas não consegue visualizar essa carência que ele tem. Então a gente faz essa ponte passando para o gerente, dono, aquelas necessidades reais para poder melhorar as atividades ali do restaurante. É uma questão até, né, Henrique, de comunicação. A gente fala bastante sobre isso, comunicação entre os setores. Até fico imaginando aqui a situação do gestor que contrata um serviço de consultor e, de repente, tem essa comunicação quando o consultor está lá. E daqui a pouco o consultor fala, bom, agora meu trabalho acabou, imagina como é que deve ficar a cabeça desse gestor, imaginando como é que eu vou fazer agora as coisas. Mas geralmente vocês deixam uma estrutura de comunicação também montada ali, né? Também. E é um trabalho que ele é ininterrupto, né? Você não pode simplesmente implantar e depois deixar de lado. Tudo precisa de uma manutenção. E esse trabalho não é diferente. E parte também, a gente faz um treinamento não só com os colaboradores, mas também com o responsável, para justamente manter esse canal de comunicação, manter todos os passos, todos os itens que foram, né, colocados em prática ali durante esse treinamento, para depois poder continuar com a mesma prestação de serviço. O que a gente sempre fala aqui também,
quem acompanha o Cozinha Profissional TV sabe que a gente bate na tecla de que o gestor também precisa de capacitação, né? Ele precisa, muito dos problemas estão ali dentro do escritório dele, estão na cabeça dele, de repente até em algumas barreiras que ele tem ali, por conhecimento de mercado, por falta de atualização. Então, o gestor talvez ali seja o principal da equipe que a princípio precisa de um treinamento, né? Henrique, entrando já na consultoria gastronômica, primeiro eu queria entender se você consegue enxergar, se você trabalha realmente com essa divisão do que é consultoria gastronômica e do que é consultoria ali para gestão, e queria que você explicasse a consultoria gastronômica, o que engloba dentro desse trabalho. Legal. Quando nós vamos iniciar um trabalho de consultoria gastronômica, alguns pontos têm que ser primeiramente já levantados, do tipo, qual é o tipo de mercado que eu vou trabalhar, qual é o conceito de serviço que eu quero prestar. Vai ser um restaurante com conceito self-service no centro da cidade? Vai ser um bistrô? Vai ser um buffet? Enfim, qual é o conceito que você quer prestar. Depois disso, você precisa saber qual o seu público-alvo, né? Quem você quer atender. É uma classe AAA ou pode ser uma classe C que você vai atender? Tudo isso vai depender, vai influenciar melhor nos seus investimentos, né? Na taça que você vai estar utilizando, no prato, no copo. E depois saber quem são os seus concorrentes. Depois disso, dentro de um briefing, né, junto com o proprietário, eu vou estar fazendo toda a parte de levantamento e sugestões de cardápio, passo para ele, ele aceitou, a gente continua a dar sequência. Se não aceitou, quero alterar esse prato, aquele, tem algumas sugestões que eu acho que devem ser colocadas, a gente faz também essa conversa e acaba definindo em conjunto. Não adianta só a minha opinião, tem que ter a opinião também do proprietário, é a cara dele, né? Ele tem uma característica e tem que ser mostrado isso daí. Óbvio que eu vou estar colocando os meus pontos de vista, olha, isso não é legal, isso é legal, e dentro desse briefing aí a gente vai definindo os pontos de atuação da parte prática, né? Da parte de criação do cardápio. Depois disso, toda a parte de elaboração de fichas técnicas em cima de cada prato, a elaboração dos custos, né, de venda, e depois o treinamento propriamente dito. E aí depois do treinamento a gente faz ainda um acompanhamento da implantação pós-inauguração ou se já existe, se já está em funcionamento, pós-implantação daquele novo serviço. Aí você falou sobre o desenvolvimento de cardápio, Henrique. A gente sabe que o desenvolvimento do cardápio ele é uma fase extremamente importante. Ele vai falar não só o perfil da sua casa, né? Na verdade ele vai traçar aquele perfil que você já colocou. Ele vai falar como você vai treinar, ele vai falar como você vai comprar seus insumos. Sim. Dentro desses quesitos para o desenvolvimento de cardápio, como é que deve ser esse desenvolvimento, levando em conta tudo isso que eu falei? De repente até questão de... A gente sabe que tem muita paixão na gastronomia. Então, de repente, eu sou descendente de espanhol, eu quero fazer um restaurante espanhol com aquela paella maravilhosa, só que será que eu vou ter aqueles ingredientes daquela paella que eu quero fazer? Sim. Só que se eu colocar isso no cardápio, eu tenho que ter, né? Exatamente. Então, como é que funciona esse desenvolvimento coerente do cardápio, levando em conta disponibilidade de produto, levando em conta a equipe? Não sei se também, de repente, até equipamento, né? Se você não tem investimento para fazer. Como é que você desenvolve pensando nessas coisas? Assim, como é que você consegue, de repente, cortar isso da cabeça do gestor? Legal. Eu chamo de engenharia de cardápio. Não basta simplesmente levar a paixão por aquilo em primeiro plano e colocar tudo aquilo que você gosta de comer e gosta de preparar. Você tem que montar uma engenharia. E nessa engenharia você vai avaliar os seus fornecedores. Em que sentido? Eu tenho facilmente à disposição todas as matérias-primas que eu estou utilizando para a preparação desses pratos que estão no meu cardápio. Essas matérias-primas, elas passam por algum período de entre-safra ou eu tenho disponibilidade o ano inteiro disso daí? Se não passa por entre-safra, ela passa por alterações de preço, em determinada época do ano está mais caro ou mais barato essa matéria-prima. Então também tem essa parte. Depois disso, eu sempre coloco
alguns pontos que devem ser levados em consideração. Como você mesmo falou, equipamento. Eu vou precisar de um equipamento específico para a produção daquele prato e esse equipamento é muito caro para ser comprado. Eu tenho real necessidade dele? A minha mão de obra, eu vou precisar trazer um grande chefe de cozinha com experiências internacionais para estar executando esse cardápio? E a questão da matéria-prima, então são pontos que andam juntos e você precisa ter a plena noção aí de como montar esse cardápio levando em consideração tudo isso daí. Uhum. O espaço físico da sua cozinha também é muito importante, não adianta eu querer montar um restaurante que vai atender 150 pessoas numa cozinha de 9 metros quadrados. Vai ficar muito apertado, eu não vou ter geladeira suficiente, equipamento suficiente para estar confeccionando todos os pratos. Então, assim, tudo isso tem que ser realmente levado em consideração, sim. Essa questão até do espaço na cozinha, a gente sabe que hoje em dia, né, Henrique, tem empresas que trabalham no mercado profissional, essa parte de equipamento, que visam bastante essa coisa do equipamento compacto. Sim. Eu estava conversando outro dia com um profissional sobre as ilhas de cocção, que facilitam isso também, mas existe um limite, né? O que você vê no mercado de absurdo? Existe muita coisa absurda, eu quero fazer um salão grande, vou deixar a cozinha ali no canto, aí o cara precisa colocar um forno, por mais que seja pequeno, não tem como colocar isso, acontece realmente? Acontece, infelizmente acontece, mas é uma prática que está começando a mudar. Hoje, assim, os profissionais, quando estão abrindo desde o início, fazendo toda aquela reforma do estabelecimento e tudo mais, eles já começam a se preocupar com a cozinha. Não adianta nada você ter um salão esplendoroso, com um atendimento fantástico, sendo que o seu background ali, ele é falho, né? Ele tem limitações e você não consegue andar junto com o salão à frente ali de serviço. Então hoje as pessoas, os gestores aí, os investidores estão tendo essa noção da importância da cozinha. E aí não é só a cozinha propriamente dita, mas entra toda a parte de higienização, copa limpa, copa suja, armazenamento, o estoque, um estoque frio ou um estoque seco. Então tudo isso tem bastante impacto aí no desenvolvimento do trabalho. E hoje já se consegue fazer um trabalho mais voltado para isso. Mas existem aqueles casos em que a casa já está pronta e aí a gente tem que fazer essas adaptações, aí entra a parte da ilha, esse estudo de layout, de fluxo de serviço é importante ser feito para você ter um melhor aproveitamento do seu espaço e uma melhor utilização dos seus equipamentos, né? Sempre tem esse problema do dimensionamento ali do salão frente à cozinha, né? Antes de continuar aqui, mandar um abraço aqui para o Canavarro que está no chat da UTV aqui, a gente falou da paeja aqui, pelo jeito ele gosta da paeja aqui, acho que eu fico até com vontade de hora de almoço, né? Já vai dando aquela já tá fome, pensando, né? Acho que ele deve estar, daqui a pouco ele sai para comer a paeja dele aqui. Eu, se bobear, ainda como minha paeja hoje também. Henrique, dentro dessa questão do equipamento, a gente sabe que existem restaurantes que infelizmente ainda usam equipamentos da linha branca por falta de recurso ali, que não é uma coisa muito indicada, né? Não, porque você tem questões de segurança, você tem questões até da higiene, segurança do alimento, durabilidade do equipamento, que não vai aguentar ali a rotina da cozinha profissional. Mas como que você vê, pelos gestores, esse investimento nesses equipamentos que são mais caros, né? Mas enfim, são melhores para trabalhar no mercado profissional? Eles conseguem investir ou eles resistem porque acham caro? Como é que você vê quando você fala, você precisa comprar esse equipamento? E você, mesmo que você apresente, né, todos os benefícios daquilo, de velocidade, de qualidade. A gente sempre fala do forno combinado, por exemplo, que realiza diversas funções, mas é um equipamento caro. Sim. Como é que você lida com isso, sendo que você quer fazer o seu trabalho ali e você precisa disso, né, desse investimento dele? Legal. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é caro e o que tem valor alto. Caro pode custar R$1 se não for te beneficiar em alguma coisa, se você não te sentir que te trouxe algum benefício, R$1 pode ser muito caro. E aí a gente entra nessa questão do forno combinado, né, que realmente tem um valor alto de investimento, mas ele vai te dar retornos aí na qualidade da confecção do seu alimento, na rapidez da confecção daquele alimento. Então, pesar isso daí. Obviamente você tem que saber
A partir do momento em que você definiu o cardápio, você vai saber os equipamentos e utensílios que você estaria utilizando para confeccioná-lo. E aí eu vou saber, realmente tem a necessidade de um forno combinado? Que tamanho de forno combinado? De 6 GNs, de 10, de 12? Enfim, então a partir desse primeiro momento dá para se definir os equipamentos. Com relação à linha branca, eu consigo, assim, pelo menos até agora, todos os meus clientes sempre entenderam a necessidade e a importância de estar se investindo em equipamentos profissionais. Um dos meus clientes foi até engraçado, foi um buffet infantil, e a proprietária foi até uma loja de departamentos e comprou 2 geladeiras domésticas, né? E aí eu falei, olha, eu acho que não vai ser interessante, né? Se você já tem para onde passar e tudo mais. Ah, mas é muito mais barato e tudo mais. Eu falei, olha, a minha sugestão é uma geladeira profissional, 4 portas, né? Aço inox, a temperatura dela é adequada para o alimento e você tem um volume interno muito maior. A partir do momento que chegar a sua primeira festa, que vier aquele bolo de 10 quilos para você colocar dentro da geladeira, você já vai perceber que não vai dar. Ela conseguiu fazer a troca, comprou a geladeira profissional e na primeira festa que ela fez, ela veio e agradeceu a mim, falou, olha, ainda bem que você me indicou a compra de um equipamento profissional, porque realmente não caberia e você tem uma quantidade de volume para serem estocado muito maior e não cabe dentro de uma linha branca, né? Então tem essa diferença sim. São diversos fatores, até a questão de você abrir e fechar o tempo inteiro, ela tem um dispositivo que vai te avisar, perde menos a temperatura, na hora de você fazer a manutenção, aquela questão, você pega uma geladeira de uma linha branca, tem que descongelar, às vezes tem aquele processo que é um pouco complicado, sempre ajuda, né? Exatamente. Henrique, agora indo para outra parte desse trabalho todo, né? A gente sempre fala sobre os colaboradores da equipe, linha de frente, a gente sempre aborda o atendimento, como tem que ser, o melhor possível, mas e relacionado ao cardápio, relacionado a essa parte gastronômica, o que você geralmente faz com a equipe? Como que você treina essa equipe? Tem a ficha técnica para ele consultar na hora de fazer? Isso. Tem ali a temperatura que o prato tem servido? Até onde que vai esse trabalho para que não estrague, né, todo o trabalho que você fez anteriormente ali? Legal. É de fundamental importância, com certeza. Como nós procedemos aí? Então, antes de mais nada, definido o cardápio com o gestor, a gente vai sentar junto com toda a equipe e explicar prato por prato, qual é a intenção, como vai ser montado, tudo isso na teoria, primeiramente, para a pessoa já ir para a cozinha sabendo aquilo que ela almeja no final da preparação daquele prato. Muitas vezes o próprio colaborador de cozinha não conhece alguns ingredientes, então a gente faz uma degustação, mostra para ele, olha como funciona, como nós devemos tratar esse ingrediente, né? Definindo tudo isso daí, fazendo essa parte teórica, a gente vai para a parte prática. Sempre acompanhado com a ficha técnica, produz aquele prato, ao final tira-se uma foto da preparação para a gente ter um padrão não só na parte de sabor, mas um padrão na parte de montagem também. Essa foto vai ser colocada junto ao final da ficha técnica e vai se montar uma pasta para deixar dentro da cozinha. Para qualquer dúvida que aquele colaborador tiver, procurar essa receita na pasta e conseguir sanar a dúvida e preparar aquele alimento da melhor maneira possível. Depois, na finalização, aí você, dependendo muito do estilo do restaurante, daquilo que se prepara, tem o setor de montagem dos pratos. Normalmente a boqueta é uma boqueta térmica com luzes incandescentes para justamente diminuir a perda de caloria aí até a levada da cozinha ao salão, né? Para chegar com a maior qualidade possível à mesa do comensal. Perfeito, Henrique. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tem bastante para falar sobre essa questão da equipe, mas agora eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, daqui a pouco a gente está de volta com o Henrique para continuar esse bate-papo aqui sobre consultoria gastronômica. Até logo.
dona? O senhor poderia me ver 2 quilos de alcatra, por favor? Pois não. Não vai perguntar se é friboi? Ah, moço, só que tem uma coisa. Eu gostaria de saber se ela é friboi. Ah, dona, faça-me o favor. Tanto faz se é friboi se não é. Carne é carne em qualquer lugar. Mas, meu amigo, é que eu vi na televisão que a gente tem que perguntar se ela é friboi ou não. Ai, dona, eu também vi na televisão que por onde o seu Sidney da Ultrafarma passa, os preços ficam pequenininhos desse tamanho. Nem por isso eu baixei o preço das minhas carnes aqui no açougue. Aliás, se aquele velho filho de uma mãe passar aqui, eu furo ele de cima a baixo. Olha aqui, meu amigo, se não for friboi, eu não levo. Ô, dona, a senhora vai no McDonald's? Vou. Por acaso, quando a senhora chega lá, a senhora pergunta se a carne que eles fazem lá no hambúrguer é de minhoca ou é friboi? Claro que não. Pois então, a senhora tá vendo isso daqui? Sim, tô. Daí? Pois é, isso é uma vaca. O senhor está me ofendendo, faça-me favor. Isso daqui é uma vaca? É uma vaca. Na China, na Indonésia, na Índia, até lá onde ela é sagrada, vaca é vaca em qualquer lugar do mundo. Então tanto faz se é friboi ou se não é. Bom, pelo visto, eu já vi que aqui não tem friboi. Ô, dona, quando a senhora casou com seu marido, a senhora perguntou se a linguiça dele era friboi? Claro que não. Pois então, se o seu marido soubesse do passado da senhora, ele tinha casado com a senhora? Hã? Não. Pois então, tanto faz se é friboi ou se não é. Vai levar ou não vai? Meu amigo, Sim. faz um favor pra mim. Pois não. Vai pra puta que te pariu. Você tem ou não tem friboi? Só tem o Pepsi, pode ser? A gente precisa ver o que a gente vai fazer com esse Oi, vídeo. boa noite. Tudo Não bem? tem mais condição de Aqui ficar que é o assim. Love Drinks, Não garota pode. sexy. Outro dia, você já viu? É aqui Você já mesmo. viu? Estamos aqui em São Paulo, no Estúdio Quanta. Gravando Marisa. Tá inacreditável, eu estou amando fazer. O Achados Marisa é um conceito novo que a marca traz para o mercado e com uma proposta bastante interessante. A gente vai fazer algumas ações com revistas de moda. Então a gente tem a tendência de moda presente nas nossas coleções com preço justo. O projeto teve uma grande participação das editoras, das revistas. A gente montou todas as coleções e eles foram lá junto com a gente e pincelaram o que a gente colocaria na revista. Foi muito bom quando elas olharam para a nossa coleção e falaram: nossa, que achado! A gente queria posicionar a Marisa com uma rede de fast fashion, com uma entrega de informação de moda muito forte. O conceito dessa campanha tem como objetivo reforçar a imagem de moda que a gente tem. A gente buscou um fato que é muito comum no mundo digital, que são os achados. Gente, olha que achado! Com base nesse fato, a gente trouxe toda a campanha para a loja física, para a internet e para a venda direta. Nós não estamos falando só de uma comunicação, na verdade vai ter toda a campanha de TV, de revista, mas a gente vai também integrar toda a parte digital, e-commerce. Então é um projeto que ele nasce com uma envergadura bastante interessante para ficar aí por um bom tempo. As dificuldades eram a gente conseguir imprimir uma linguagem diferente para 12 filmes que na verdade estão mostrando ofertas. Por isso que é bom um diretor que entende tudo! É um filme de varejo, mas que ao mesmo tempo é um filme de moda, então ele tem que ficar bonito, elegante. A gente está filmando em muitos quadros, porque o slow também deixa as mulheres muito mais bonitas. Essa campanha tem que imprimir moda, sem deixar muito de lado a reverência, toda a alegria que imprime a marca. Olha e fala pra câmera, tá? Eu adorei falar essa frase, que é uma frase que eu cresci escutando. De mulher para mulher, Marisa. Eu tinha que falar. Música o tempo inteiro. A ideia é botar as meninas pra dançar, deixar o clima divertido. A sugestão do diretor de arte foi muito bacana, de ter esses módulos cambiáveis para dar um glamour pro filme, né? A assinatura é quem mais entende de mulher por quem mais entende de moda. A Marisa entende tudo de mulher e chamou quem mais entende de moda para os Achados Marisa da semana. A gente chegou numa linguagem interessante, numa atitude interessante. Em
existe moda a preço acessível na coleção da Marisa. Gostei, amei, comprei, levei. De volta aqui com Cozinha Profissional TV, nesse bate-papo sobre consultoria gastronômica, sobre essa parte gastronômica tão importante do estabelecimento. A gente está falando aqui com o consultor Henrique Messiano sobre o processo inteiro, né? Desenvolvimento de cardápio, equipe, equipamento. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a equipe aqui, mas ainda me ficaram questões aqui na cabeça. Henrique, a gente até comentou aqui no intervalo sobre a questão das técnicas culinárias, né? A gente fala de... Vamos falar de cooking chill, sous vide, que são as principais técnicas para você conseguir armazenar o alimento semi-pronto ali, que dá essa agilidade de você oferecer. Muitos estabelecimentos têm essa proposta de entregar o prato para o cliente em 10, 15 minutos ali de uma forma rápida. Mas como é que funciona isso na hora que você vai passar para a equipe? Na verdade, isso, eu até queria que você voltasse no desenvolvimento do cardápio. Quando você desenvolve, você já prevê o que vai ser feito nessas técnicas, espaço para armazenagem, enfim, tudo isso. E depois, como é que você passa para a equipe, que a gente sabe que tem dificuldade de profissionais tão capacitados a ponto de trabalhar um sous vide, por exemplo? Como é que você trabalha isso na sua consultoria? Bem legal aí essas questões aí. Realmente, antes de entrar na parte prática, então faz essa definição do que seria implantado, né, dessa parte de técnica, vai ter a necessidade de estar utilizando essa técnica de sous vide do cooking chill ou não. Tudo depende do investimento, que a parte financeira que o proprietário tem ali disponível para se investir. São equipamentos com um valor de investimento alto. E se realmente tem essa necessidade, se o restaurante vai produzir uma quantidade de refeições ali satisfatória para compensar o investimento nesses equipamentos. O alimento fica bem legal, fica super bacana, mantém qualidades visuais, gustativas, nutricionais, utilizando esses equipamentos, mas por vezes não tem essa necessidade. Tendo essa necessidade, se faz um treinamento prático e teórico da utilização desses equipamentos, de como deve ser utilizado, por que nós estaríamos utilizando esses equipamentos, e às vezes a gente consegue até mostrar para ele de uma forma convencional e utilizando esses equipamentos a diferença entre a finalização de um prato e de outro prato nesses equipamentos. E aí ele consegue perceber a importância de estar utilizando esses equipamentos. Às vezes acontece do colaborador, por não ter esse conhecimento técnico, sempre preferir o outro lado. Mas a partir do momento que você comprova por A mais B, os benefícios que esses equipamentos aí trariam para a cozinha, não só para o alimento, mas para toda a parte prática e operacional dentro da cozinha, eles acabam entendendo, aceitando e executando aí da melhor maneira possível. Eu acho que é importante assim entender, né, Henrique, de um prato que chega mais rápido ao cliente, não é simplesmente, a gente se agrada a ele, óbvio, né? Mas você tem toda a questão do engajamento ali. Então você libera a mesa mais rápido, você tem uma mesa a mais para o cliente, que vai entrar outro cliente, enfim. Envolve diversas coisas, você libera a cozinha mais rápido. Sim, sem dúvida nenhuma. Você tem um pré-preparo, então você tem planejamento, você até evitar desperdício, às vezes, enfim. São muitas coisas envolvidas. Sem dúvida. E que ainda sobre essa questão da equipe, vamos entrar aqui num fato que é até um pouco polêmico no setor, mas a equipe, os membros da equipe do salão, eles têm que provar todos os pratos, não precisa tudo de uma vez, óbvio, mas na hora de explicar para o cliente, a gente sabe que o mais indicado é isso, mas ainda existe uma certa resistência quanto a isso, né? Infelizmente existe, mas é super interessante e importantíssimo ter essa prova, essa degustação por parte dos colaboradores. Dentro da cozinha, isso é importante para saber se está saindo aquele prato da maneira
como foi definido, né? Se o ajuste de todos os temperos está correto, o ajuste da textura de um risoto, de uma massa está correta, o ponto da carne, tudo isso daí é de fundamental importância. Do lado de fora, na parte do salão, é importante também o garçom, né, o atendente de mesa ali, saber aquilo que ele está servindo. O cliente pode ter alguma dúvida, o cliente não é obrigado a saber um nome técnico de algum item que está ali no cardápio, alguma preparação, algum ingrediente, e faz parte o garçom passar todas essas informações. O tamanho de prato é suficiente para uma pessoa, não é? Ah, olha, esse prato ele tem uma picância um pouco maior. Se você não gosta de pimenta, então eu aconselho você a pedir outro prato. Ou informações do tipo, ah, não, é possível alterar a composição desse prato, a gente pode tirar a cebola desse prato ou não pode tirar a cebola desse prato, para o cliente se sentir 100% satisfeito. Às vezes ele pede um prato pensando só, observando só o nome ou o que ele teria vontade de estar comendo naquele momento, mas na hora que chega na mesa vem algo totalmente diferente daquilo que ele imaginava e aí ele vai sair insatisfeito. Disso daí, para ele começar a ter insatisfações gerais do estabelecimento, é um pulinho. Às vezes é uma demora a mais, é um atendimento que não foi daquele jeito, ele começa já a avaliar o restaurante como um todo e sai dali com uma impressão negativa. E aí você consegue, esse cliente pode estar fazendo a propaganda boca a boca ali de forma negativa por uma coisa que, infelizmente, assim, não era um problema, mas foi uma falta de treinamento em estar explicando da melhor maneira possível para o cliente. Eu acho que o cliente até, de repente, com uma boa explicação, ele se sente mais respeitado ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo para os meus clientes, e isso daí pode ser até um chute contra o meu gol, que eu brinco, que eu falo, olha, o melhor consultor do mundo, seja ele qualquer ramo de atividade que você tem, é o seu próprio cliente. A partir do momento que você escuta mais o seu cliente, que você dá mais atenção ao seu cliente, que você faz um treinamento adequado com os seus garçons e você treina ele a estarem com os ouvidos abertos para o que o cliente está te passando, você já consegue diminuir ou minimizar ou evitar qualquer tipo de problemas aí futuros. Porque ele vai te dando as dicas, né? Fala, olha, eu não gostei muito disso por conta daquilo, o prato veio pequeno ou o prato não veio legal, o atendimento assim, assado, ele já vai te dando dicas daquilo que você precisa prestar atenção e corrigir aí no futuro. Fica a dica então, né? Não, né? Ofereçam ali o que vocês oferecem para o cliente também, para os colaboradores. Eu pessoalmente acho sensacional, às vezes até me dá mais vontade de comer aquele prato quando me explicam o que tem nele ali. Sem dúvida, o garçom, ele não é só um atendente, ele é um vendedor do seu estabelecimento e você precisa passar isso para ele. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com excelentes maîtres e garçons que só dele pronunciar ali, de descrever o prato, você já fica salivando, babando, fala, não, é esse daí que eu quero, não quero nem escutar mais nada. Realmente, às vezes é muito bom. Eu já tive até um caso meu que, contar rapidinho aqui, que o garçom falou, come hoje, tá muito bom. E, não sei, eu acredito que ele realmente tenha comido antes ali de abrir a porta, enfim. Que foi, inclusive, o prato que eu comi e estava muito bom mesmo, ele falou a verdade aí. Henrique, voltando ali no começo da cadeia dessa questão dos alimentos, né, da questão da consultoria gastronômica, a gente tem muito impacto do prato final relacionado ao produto, ao insumo, matéria-prima que é utilizada. Como é que você trabalha essa questão de avaliar fornecedor, avaliar o que está sendo comprado até frente aos preços que são praticados no mercado, né? A gente sabe que tem essa relação de qualidade e preço. Sim. Talvez o ideal seja sempre passar o meio termo, mas como é que você faz a avaliação de fornecedores e como é que você passa isso para os seus clientes? Legal. Para você chegar num produto final de excelente qualidade, você precisa iniciar essa produção com um produto de excelente qualidade. Não basta simplesmente você
olhar só o fator preço no momento em que você vai fazer essas definições de fornecedores. Óbvio que o preço é importantíssimo porque está ali o seu lucro no final, mas você deve avaliar como esse fornecedor te entrega esse produto, a qualidade que ele chega dentro da sua cozinha. No caso de folhas, por exemplo, o hortifruti, se está amassado, se está passado. No caso de carnes e produtos refrigerados, se ele foi transportado adequadamente dentro de um caminhão frigorífico, se ele está chegando na temperatura adequada na hora do seu recebimento. Se possível, é importantíssimo você visitar esse seu fornecedor, conhecer toda a parte de infraestrutura do seu fornecedor. Infelizmente, poucos setores de compra ou gerentes ou responsável pelo estoque fazem esse tipo de visita, mas é de fundamental importância. Às vezes, do lado de fora é uma imagem e do lado de dentro é outra completamente diferente. Então vale a pena. Isso daí até para questões da vigilância sanitária já é um ponto muito positivo. Então você faz essa visita, você pode até contratar empresas que fazem essa visita para você, se você não tiver a possibilidade de ir, e eles te passam um relatório se está tudo dentro dos parâmetros legais e tal, e aí você consegue fazer as definições e escolhas dos melhores fornecedores, não só por preço, mas por qualidade também final do produto. Isso tem a ver com o trabalho, de repente, de nutricionista, enviar um nutricionista para que possa ver essas questões de vigilância sanitária também? Sem dúvida, sem dúvida. O mundo perfeito seria, né, um restaurante que contasse com o trabalho de uma nutricionista, que ela vai ter toda essa parte da vigilância sanitária aí com muito mais afinco aí, e depois de um chefe de cozinha ou de um consultor ali que pode fazer toda essa parte de criação do cardápio, métodos de cocção e tudo mais. Então esse seria o cenário perfeito aí para os restaurantes. E da mesma maneira que tem, no meu caso, a empresa que presta esse serviço de consultoria na parte prática e gerencial de alimentos e bebidas, você também tem nutricionistas que fazem esse tipo de serviço prestando consultorias e auxílios de treinamento também para a sua cozinha. Então você não precisa contratar uma nutricionista efetiva, você pode estar fazendo esse contrato de treinamento também. Curiosidade aqui, Henrique, vamos ver qual que é a sua opinião quanto a isso. Se o chefe de cozinha vai até o gestor e fala, gestor, esse insumo não está legal para o prato que eu estou fazendo. Como que costuma ser a reação desse gestor, sendo que, né, teoricamente, é um insumo mais barato ali que ele está comprando, né? Se o chefe está reclamando, se for um chefe experiente, ele vai saber avaliar aquele produto. Como que costuma ser a postura do gestor frente a esse custo maior, né, que o chefe está pedindo ali, essa qualidade maior, que, diga-se de passagem, assim, no montante ali pode ser grande a diferença, Sim. né? Como que costuma ser e como que deve ser a reação do gestor a isso? Legal. Eu acho assim, tudo deve ser avaliado como um todo. Não basta simplesmente o chefe de cozinha chegar para o gestor e falar, olha, não trabalho com isso, ou está muito ruim, a gente precisa de um melhor. Ótimo. Você precisa avaliar a sua casa como um todo. Você trabalhando num restaurante que você vai servir um público AAA, com certeza os seus ingredientes são diferentes de um restaurante de um público C. Não desmerecendo esse público C, mas tudo envolve o gerenciamento e a parte financeira disso daí. Né? Depois disso, definindo isso daí, eu acho que a melhor coisa a se fazer é o próprio chefe de cozinha mostrar para o gestor a diferença no final, no produto final. Olha, gestor, vamos fazer então um teste. Eu vou fazer esse mesmo prato com um produto que a gente trabalha hoje e eu vou fazer um prato com essa outra sugestão de produto. Colocando isso em pesos e medidas, a parte administrativa vai tomar a melhor decisão.
Chefe de cozinha, existe um outro ingrediente que fica no meio termo entre esse que utilizamos hoje e esse que você está indicando? Tem algum que dá para a gente estar fazendo essa alteração que tem um custo um pouco menor para a gente e que vai chegar perto daquele resultado final? Vou fazer uma pesquisa, tem, não tem, aí entra até a parte do setor de compra do estabelecimento, de ir atrás de um outro fornecedor, perguntando para o próprio fornecedor, às vezes ele trabalha com essas divisões aí de categorias, né? Um exemplo bem claro até pizzarias no caso da mussarela. Você tem mussarela em que vai para o forno, começa a sair uma quantidade de gordura muito grande e outra que é top de linha, mas você tem de 8 a 80, você tem o 44 ali, o 50 que dá para você estar fazendo essas substituições e dentro do parâmetro financeiro é comportável para o estabelecimento alterar esse produto. Fica a dica então, comunicação novamente, né, entre os setores aí. Henrique, a gente está até chegando quase aqui no final do programa, mas antes eu queria, essa questão aqui eu não posso deixar para trás, mas porque eu sei que é muito importante para os gestores. Feito todo esse trabalho, né, fez o cardápio, você passou para a sua equipe, você previu técnicas, checou fornecedores, enfim. Lá na outra ponta, no final, você tem um cardápio, mas você precisa saber qual que é o retorno desse cardápio. Como é que você identifica se o cardápio está sendo rentável? Isso já na prática mesmo, o cardápio que já está sendo praticado, se aquilo está sendo rentável. A gente sabe que tem muita gente, inclusive a gente teve um site em que infelizmente divulgava lá informações sobre preços abusivos, mas a questão é que no prato não está só o preço do tomate, não está só o preço do arroz, está o preço de todo o serviço, está o preço, enfim. Sem dúvida. Muitas coisas embutidas. No final disso tudo, como é que o gestor faz para avaliar esse retorno do cardápio dele e quais correções que ele tem que fazer geralmente? Legal. Então, já aquela engenharia de cardápio que eu comentei no bloco anterior, vai conseguir já definir muito dessas questões. Na administração, a gente faz um quadrante em que cada quadrante ele representa um prato. Você tem o prato estrela, você tem o prato cachorro, você tem o prato abacaxi, né? Então você tem essas divisões de prato. O que significa cada um deles? O prato estrela, por exemplo, é o carro-chefe da casa e o que vai te dar uma margem de lucro bem bacana. Um exemplo disso, salada. O custo de uma salada é bem baixo comparado a outros pratos da casa. E a margem de lucro que você tem na salada é algo bem grande. Em compensação, você vai trabalhar com um bacalhau, por exemplo, uma posta de bacalhau. A sua margem de lucro vai ser menor, mas ele vai te agregar valor ao seu cardápio, no sentido de dar glamour ao seu cardápio. Tem gente que gosta e vai pagar aquele valor ali. Então, para definir isso daí, dentro da ficha técnica, é primordial um estabelecimento trabalhar com ficha técnica. Então, você tem um custo básico daqueles ingredientes e dentro desse levantamento de custo você tem que englobar aluguel, caso tenha, água, luz, mão de obra, depreciação dos equipamentos e utensílios. Tudo isso tem que ser levado em conta na formação final daquele preço de venda. Após a formação final do preço de venda, com o passar dos tempos aí das atividades do restaurante, você consegue, com programas que administram o seu restaurante, identificar quais pratos mais saem e menos saem. Em cima disso daí, você pode estar fazendo alterações nesse cardápio para tentar aumentar ainda mais a venda. Você pode trabalhar com opinários em que o próprio cliente vai estar sugerindo, eu estou sentindo falta de um camarão no cardápio que não tem, eu acho que está faltando isso ou aquilo, tal. E aí você consegue fazer essas alterações para ter uma melhor venda, uma venda mais linear, mais equilibrada de todos os pratos. Não adianta você ter um prato que você dispara a vender e um outro ali que toda semana você tem que comprar aqueles ingredientes e no final de toda semana você joga fora porque você não teve a venda daqueles pratos. Né? Então, para isso que serve a engenharia do cardápio.
Obviamente, por mais estudo que se faça antes, você só vai conseguir ter uma noção real após a implantação disso daí e um histórico do estabelecimento. Depois desse histórico, você vai conseguir avaliar. Às vezes, um prato que você achou que ia ser o carro-chefe da casa não emplacou e um outro, muito mais simples às vezes, se tornou o chamariz da casa. Então, você vai fazendo essas alterações aí com o passar do tempo aí do restaurante. E é comum, né, Henrique? Até para os gestores que estão assistindo, que tem esse desespero, errei tudo. Não, isso é comum acontecer. É comum. Não é sempre assim de primeira que você acerta no alvo. Com o passar do tempo, você faz essas alterações aí. O importante é você estar ciente disso daí e acompanhar a evolução do seu estabelecimento, né? Então, com esses programas aí que você tem hoje aí de auxílio administrativo, você consegue definir bastante e enxergar mais facilmente como está funcionando a vida do seu estabelecimento. Perfeito. Henrique, infelizmente a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Agradecer imensamente a sua participação. Antes da gente fechar, queria que você passasse aqui os seus contatos, como é que as pessoas fazem para encontrar, solicitar o seu trabalho, enfim. Você estava até comentando sobre o seu trabalho como professor, também falar um pouco sobre isso. Fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a vocês aqui da Cozinha Profissional por essa oportunidade. Muito obrigado, Thiago. A Juliana, que hoje infelizmente não esteve presente. Tem o meu site, www.chefmessiano.consultoria.com.br. No site tem todos os contatos telefônicos, e-mail, todos os serviços em que eu presto, os clientes que eu já atendi, se quiserem entrar em contato sem problema nenhum. Então, depois essa parte de lecionar também é uma delícia, que eu também dou aula também de gastronomia. É importante, eu acho, até porque força você a estudar cada vez mais. Porque hoje os alunos estão vindo com uma bagagem de informação aí muito grande. Se você não estuda, você acaba passando vergonha aí também. Ótimo, então, Henrique. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Lembrando que esse programa, para quem pegou no meio, para quem quer assistir novamente, vai estar no site da Cozinha Profissional, cozinhaprofissional.com.br, também no site da UTV, altv.com.br. Agradecer vocês que assistiram aqui. Lembrando que os canais da Cozinha Profissional sempre abertos para você, cozinhaprofissional.com.br, no Facebook, /Revista Cozinha Profissional, no Twitter, @CPFoodService. Por e-mail, você pode mandar e-mail para a gente no redacal@cozinhaprofissional.com.br, né? A gente fala redacal porque é a redação sem o acento. Enfim, todos os canais disponíveis aí para vocês participarem, darem sugestões até aqui para o Cozinha Profissional TV. Queria ver tal convidado aí. Passa para a gente que a gente chama esse convidado aqui, coloca o seu tema aqui na roda aqui da nossa conversa. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima segunda-feira.